a gente pode procurar entender essas reações enzimáticas como se fosse uma velocidade das reações químicas. No entanto, ela apresenta uma certa especificidade porque, além da transformação do substrato em produto, tem a presença do catalisador, que muda a dinâmica dessa reação. Ela vai ficar um pouquinho diferente. Vamos dar uma olhada. Numa reação química, vamos dizer assim, normal, a gente tem a transformação do substrato em produto. E essa transformação do substrato em produto, ele vai ter um K1 e vai ter um K-1. Ou seja, ela vai ter uma constante de velocidade nesse sentido e uma constante de velocidade nesse sentido. No entanto, as reações biológicas elas são um pouquinho mais complexas que reações químicas simples. Elas geralmente vão ter um ou mais substrato, né? Então a gente vai ter um substrato com dois reagentes interagindo, né? Podendo ser um ou dois reagentes, e pode formar de 1 a 2 produtos também. Então isso já muda um pouco a dinâmica dessa reação. E para aumentar a complexidade, existem aqui nesse processo de transformação um intermediário que é a formação do complexo enzima-substrato. Então, numa reação biológica que é catalisada por uma enzima, a gente vai ter, esse processo vai ter 4 constantes de velocidade. A gente vai ter uma constante de velocidade quando o substrato se liga na enzima, formando o complexo enzima-substrato, e a gente vai ter outra constante quando a enzima-substrato ela se dissocia, ela se separa, formando a enzima e produto. Então a gente vai ter 4 constantes de velocidades. E além disso, existe mais um complicador nesse processo. As enzimas, como a gente viu antes, elas têm 2 tipos. Nós temos as enzimas e as enzimas alostéricas. Cada tipo de enzima ela vai ter um comportamento distinto. Então, as enzimas normais, né, que não são alostéricas, elas vão seguir um modelo que foi proposto por 2 bioquímicos, que a gente vai ver daqui um pouquinho, que é o modelo de Michaelis e Menten. Que essas enzimas, quando a gente montam experimentos no qual a gente relaciona a concentração de substrato com a velocidade inicial das reações químicas, a gente vai ver daqui um pouquinho como é que se constrói esse gráfico, essa reação tem um comportamento de curva de uma hipérbole, ou seja, ela tem esse comportamento aqui que é descrito pela linha azul, tá bom? Já as enzimas alostéricas, elas têm um comportamento semelhante a uma curva sigmoidal, que é uma curva em formato de S, um sigmoide, tá? Por que ela tem essa diferença? Porque a gente tem aqui um sítio alostérico. E esse sítio alostérico vai mudar o comportamento da enzima, como a gente vai ver quando a gente vai falar em regulação enzimática. Tá? Então, para as reações químicas, os modelos das reações químicas dentro de células é um pouco mais complexo. E sempre foi muito difícil determinar esses valores de K. É muito difícil determinar o valor de K1, K-1, K2 e K-2, porque é difícil determinar qual é o momento que eu tenho a transformação da enzima substrato e também qual é o momento que está ocorrendo a separação da enzima substrato para a formação do produto. Por quê? Porque essa reação é uma reação complexa, é uma reação dinâmica. A todo momento vai estar tendo a formação do substrato, vai ter a formação da enzima substrato e vai ter a formação do produto. Então, como é uma reação dinâmica, essa separação acaba sendo um pouco difícil. Então, para tentar resolver esse problema, 2 pesquisadores, que é um alemão, que é o Leonor Michaelis, que é um pesquisador alemão, né? E uma pesquisadora canadense, aqui, ó, as mulheres atuando na ciência, que massa, né? A Maud Menten, que ela é canadense, mas da região de Quebec, né? Que é da porção francesa do
do Canadá. Ele era professor e pesquisador numa universidade de Berlim, se não me engano, ou de Frankfurt, agora não lembro. E ela foi fazer o seu doutorado lá. E eles propuseram no trabalho de doutorado dela entender como é que é essa dinâmica dessas enzimas. Tá? Então, para essa compreensão, né, de como ocorreria essa dinâmica das enzimas, esses dois pesquisadores propuseram algumas considerações, algumas características nessa reação. Primeiro, eles pensaram a reação como sendo uma reação que tivesse duas vias. Haveria primeiro uma via de formação, no qual ocorreria a formação do complexo enzima-substrato. Então aqui eu tenho uma via de formação. E haveria uma via de degradação. Tem alguns autores que falam de decomposição, tá? Mas haveria uma via de degradação, ou seja, que o complexo enzima-substrato iria se degradar, ia se separar. O sentido dessa via de formação ocorre quando eu tenho a ligação da enzima-substrato formando o complexo enzima-substrato, ou quando eu tenho a ligação do produto com o substrato formando o complexo enzima-substrato. E a via de degradação seria o momento que haveria separação da enzima formando substrato ou separação do complexo enzima-substrato formando produto. Então eu teria nesse sentido uma via de degradação e nesse sentido uma via de degradação. Então K1 e K-2 eles seguem o princípio de formação. E vamos separar as cores aqui para ficar um pouquinho mais fácil para circular. E K2 e K1 eles seguiriam uma via de degradação, tá bom? Então, a primeira consideração, a primeira compreensão dessa reação enzimática, eles consideraram isso. Então, eles conseguiriam calcular essa reação enzimática, tanto determinar os valores de K1, K2, K-1, K-2, separando então a reação nesses dois sentidos. A velocidade de formação, então eles consideraram como sendo a velocidade de formação da reação, a velocidade gerada pelo K1, né? Então a gente conseguiria descobrir a velocidade de formação, e também somando ela a velocidade de K-2. Então, se eu somasse essas duas velocidades de reação, eu conseguiria saber a velocidade de formação. Se eu soubesse V-1 e V-2. Tá? Se eu conhecesse K2 e se eu conhecesse K1. E eles teorizaram também que eu conseguiria calcular uma velocidade de degradação se eu soubesse a velocidade do K-1 e a velocidade do K-2. Então, se eu soubesse K-2 e K-1, soubesse a quantidade de produto e de substrato, eu conseguiria determinar a velocidade de degradação. Tá bom? Então, eles teorizaram então, que a velocidade de -1 seria a constante de 1 multiplicado pela concentração da enzima vezes a concentração do substrato. Lembre-se que a gente viu isso aqui, ó, que a velocidade de uma reação, eu tenho que conhecer o K menos a concentração do substrato. A minha concentração de substrato, nesse caso, é o substrato mais a enzima. Então, se eu soubesse a concentração do substrato e da enzima e o K dessa reação, eu conseguiria determinar essa velocidade. Se eu soubesse a concentração da enzima e do produto e soubesse o K da reação, também eu saberia determinar a velocidade. Com relação à velocidade de degradação, então, se eu soubesse a concentração de enzima e o K2, eu saberia a velocidade de degradação nesse sentido. E se eu soubesse o K-1 e a concentração de enzima, eu conseguiria prever
a velocidade de degradação nesse sentido aqui. Tá? E a soma dessas velocidades, então, seria a velocidade de degradação. Esse foi o primeiro princípio que eles determinaram. Tá? No entanto, quando ele... aqui. Peraí, aqui. Não se assustem muito com essa dedução dessa fórmula. Eu botei a dedução que eles utilizaram para estimar, mas eu vou explicando com calma com vocês, tá? Então, eles determinaram essa reação e determinaram esses dois princípios aqui. Só que eles preveram que no início de uma reação, ou seja, o que seria o início de uma reação? Eles consideraram que no início de uma reação seria o momento no qual eu iria colocar a enzima em contato com o substrato. No momento que a enzima entrasse em contato com o substrato, isso seria o início dessa reação. E nesse início da reação, o que nós teríamos? Uma alta concentração de substrato, porque estaria no início dessa reação, só que essa reação não teria ocorrido. Ou se tivesse ocorrido, seria numa quantidade muito baixa. E eu iria ter no meu final uma concentração de produto muito próxima a zero. Deixa eu explicar de novo. Eles teorizaram que no início de uma reação química haveria uma alta concentração de substrato. À medida que eu tenho a enzima em contato com o substrato, haveria uma alta concentração de substrato. Isso faria com que a quantidade de produto fosse muito próxima a zero. Por quê? Porque não deu tempo ainda para transformar o substrato em produto. Isso faz com que, se eu começasse a determinar os parâmetros que eu preciso para calcular um coeficiente de velocidade, uma constante de velocidade, se eu determinasse essa reação, esses parâmetros, no início da reação, eu conseguiria determinar um parâmetro de constante de velocidade de transformação do substrato em produto. Além disso, se eu considerar o início da formação e se a minha concentração de produto for próximo a zero, se essa transformação for próxima a zero, vamos pegar essa equação aqui, esse valor de produto seria próximo a zero. E se eu multiplicasse, por exemplo, a concentração de enzima por zero e o K2 por zero, a velocidade nesse sentido aqui, essa velocidade de formação, ela seria praticamente nula. Ela seria próxima a zero. Então, para fins práticos, eu não preciso conhecer o K-2 quando eu estou no início da reação. Então, eu não preciso saber desse parâmetro aqui. Então, a minha velocidade de formação no início de uma reação, ela é igual à velocidade nesse sentido de degradação aqui. Então, a minha velocidade inicial da minha reação química, ela seria igual a essa velocidade em K2. Tá bom? Então, para determinar o K2, eu precisaria saber a minha velocidade inicial e eu teria que saber a minha concentração de enzima. Então, se eu soubesse a minha concentração de enzimas e a minha velocidade inicial da minha reação, eu conseguiria determinar esse parâmetro K2 aqui. Tá bom? Além disso, eles teorizaram que se eu estou no início de uma reação e eu tenho uma quantidade muito alta de substrato, essa quantidade vai ser muito superior à quantidade de enzima. Então, a minha quantidade de enzima ela é limitada, né? Então ela acaba sendo limitante, e a minha quantidade de substrato ela é muito elevada. Isso faz com que todas as minhas enzimas na minha reação elas vão estar ocupadas com substrato. Todas as minhas enzimas que eu tenho nessa reação química, todas elas vão estar se ligando ao substrato. Então eu não vou ter enzima livre praticamente.
Eu vou ter basicamente a enzima ligada com o substrato. Eles teorizaram então que essa concentração de enzima, essa quantidade de enzima, ela seria constante. Eles chamaram isso de manutenção da concentração de enzima substrato. Então, nesse momento, a minha velocidade final é igual à velocidade de degradação, e que é, em teoria, igual à velocidade inicial. Então, no início da reação, a única velocidade que vai determinar esse processo de degradação da enzima do substrato para o produto é a velocidade inicial da reação. Vai ser muito próxima à velocidade inicial da reação. Tá? Então, com isso, eles acabaram, por uma derivação matemática, eles acabaram conseguiindo determinar alguns parâmetros. Eu não vou entrar em detalhes no processo de derivação, tá? Eu só vou explicar de forma geral como isso aconteceu, tá bom? Então, sabendo que a minha velocidade final é igual à minha velocidade de derivação, eu substituo esses parâmetros nas minhas fórmulas. Então, eu igualo a velocidade essa velocidade aqui, né? Somando, seria igual a velocidade de menos 1 mais a velocidade de 2, que isso aqui é a velocidade de degradação. Então, V1 seria igual a V menos 1 mais V mais 2. Fazendo as substituições aqui nessa fórmula, a gente conseguiria determinar a concentração de substrato. Então, eu conseguiria estimar o valor de K2. Eu conseguiria estimar esse valor. Também eu consigo determinar um valor, uma unidade, uma relação, que essa relação ela me explica a velocidade da reação que ocorre por uma enzima. Ela simplifica essa velocidade. Essa relação diz o quê? Que se eu somar a constante de velocidade de menos 1 com a constante de velocidade de menos 2, ou seja, se eu somar as constantes de velocidade de degradação e dividir pela constante de velocidade de formação, eu consigo determinar um valor de Km. Esse Km seria uma velocidade proporcional ao início da reação. E eu iria substituir esse valor de Km por K2 aqui. Tá? Então, o Km ele explica qual é a constante de velocidade de uma reação enzimática no início da reação. Tá? Ele explica esse comportamento. Ele não dá o valor de K1, de K2, nem de K-1, mas ele dá a tendência desse comportamento. Explica como isso iria acontecer. Então, sabendo isso, sabendo que eu tenho esse parâmetro de Km aqui, eu consigo determinar o valor inicial da equação substituindo os parâmetros da equação. Então, eu consigo estimar a velocidade inicial da equação por essa equação que foi chamada de equação de Michaelis e Menten. Equação de Michaelis e Menten. Tá? Então, essa é a equação de Michaelis e Menten. E o que diz essa equação de Michaelis e Menten? Ele fala que a velocidade de uma reação ela vai ser dependente da concentração do substrato. Então, quanto maior a concentração do substrato, maior vai ser a velocidade da reação. No entanto, essa reação ela vai ser limitada. Eu vou ter uma velocidade máxima para que isso ocorra. Tá bom? Então, para comprovar essa equação e a teoria que eles chegaram da equação de Michaelis e Menten, eles propuseram um conjunto de experimentos, tá? No qual, o que eles faziam? Eles colocavam
uma enzima em diferentes concentrações de substrato. Ou seja, eu tenho um experimento no qual eu vou aumentando a concentração de substrato. E eu ia determinando a velocidade inicial dessa reação. Ou seja, eu determinava quanto de substrato era transformado em produto por minuto. Então, quanto de produto era gerado por unidade de tempo. E eu relaciono essa velocidade com a concentração de substrato. E eles perceberam que essas reações enzimáticas, elas apresentavam um comportamento de hipérbole. Então, elas apresentam um comportamento de hipérbole. Tá bom? O que explica esse comportamento de hipérbole? Ele explica que no início aqui da minha reação, o que eu vou ter no início da minha reação? Eu vou ter uma alta concentração de substrato, mas eu vou ter uma baixa concentração do complexo enzima-substrato. Ou seja, nesse momento dessa curva aqui, eu vou ter muito substrato livre e pouca enzima ligada ao substrato. No entanto, vai chegar um momento na minha curva que os meus substratos, as minhas enzimas, elas vão começar a ficar saturadas. Até um ponto que, mesmo que eu aumente a concentração, se eu aumentar a concentração de substrato, a concentração de enzima substrato não varia. Ela não vai variar, não vai aumentar a quantidade de enzima substrato formada. Por quê? Porque todos os meus substratos estão preenchidos, todas as minhas enzimas estão saturadas com o substrato. Então confirmou o que eles haviam teorizado aqui, que haveria esse momento de equilíbrio, de manutenção da concentração do substrato. Então isso confirmou a teoria deles que tu teria esse momento de saturação, um momento numa reação enzimática, que eu teria todas as minhas enzimas completas. E aí eles perceberam que essa reação enzimática ela teria uma velocidade máxima. Ou seja, chegaria um ponto que mesmo que eu aumentasse muito a minha concentração de substrato, a minha velocidade da reação não ia variar, não ia aumentar. Então eu teria uma velocidade máxima. E aí eles perceberam que na metade desse valor, no ponto que corresponde a metade do valor da velocidade máxima da minha reação, eu encontro o meu Km. Por quê? Se eu pegar a velocidade, a equação da velocidade que eles determinaram, e eu substituir o valor inicial pelo valor da metade da velocidade máxima, e eu for fazer as substituições, ou seja, eu cortar aqui o valor da velocidade máxima, aí eu passar esse valor do Km mais S multiplicando para um lado, e eu passar o 2 multiplicando para o outro, eu vou descobrir o quê? Que a minha constante, o meu Km, minha constante da velocidade, minha constante de Michaelis, é igual à concentração do substrato. Então, eu consigo determinar o meu Km, estimar o meu Km pela concentração do substrato. Então, o meu Km da minha reação enzimática vai ser um determinado momento da concentração do substrato no qual vai ocorrer metade da velocidade máxima. Então, eu consigo estimar isso. Tá? E isso permite o quê? Que eu consiga comparar enzima 1 da enzima 2. Eu consigo comparar duas enzimas em razão do seu Km, estimando qual é a velocidade máxima dessa reação. Isso é importante por quê? Porque, por exemplo,
Dentro da prática enológica de vocês vão chegar a um momento que vocês vão ter que escolher uma enzima. Existem algumas práticas que vocês vão ter que fazer ou clareamento de mosto, né, por exemplo, para a produção de vinhos brancos, ou aumentar a extração de cor de casca de uva. Isso é feito utilizando um conjunto de enzimas que estão dentro do grupo das pectinases. Tá? Então, são enzimas que vão degradar pectina. E aí vocês vão ter que escolher qual o melhor produto. E escolher o melhor produto vai ser feito com base na determinação do KM dessas enzimas. Tá? Então, a enzima 1 vai ter um KM e a enzima 2 vai ter um outro KM. Isso é apenas uma aplicação disso. Tá? A gente utiliza esse KM para, por exemplo, dentro de melhoramento vegetal, tu escolher qual a planta que absorve melhor um determinado nutriente, em razão da especificidade de um elemento por uma enzima. Tá? Tu consegue fazer esse tipo de coisa. Bom, mas é só para exemplificar o uso do KM. Tá? Então, o que vocês têm que levar com vocês, resumindo essa explicação do modelo, que pelo modelo de Michaelis e Menten, a gente consegue determinar o valor da constante de Michaelis. Tá? Esta constante de Michaelis, ela indica a concentração de substrato no qual vai ocorrer a metade da velocidade máxima de uma reação feita por uma enzima. Então, a máxima velocidade que uma reação pode ocorrer, a metade dessa velocidade máxima indica a constante de Michaelis. Tá bom? E eu vou utilizar essa constante de Michaelis para escolher uma enzima A ou uma enzima B. Por quê? Porque a constante ela vai me representar, não de forma direta, claro, mas ela vai me representar a afinidade que uma enzima tem ao seu substrato.